Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Hall, o podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henry Miléo. E eu sou Hamilton Zambianchi. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os trabalhos que a gente tem visto nessa época agora de pandemia, os trabalhos dos fotógrafos, né? Eu sei que o tema pandemia está se estendendo aqui nos nossos episódios, mas é algo que a gente está vivendo, são coisas com as quais a gente está tendo que aprender a conviver, principalmente dentro do universo da fotografia, que é sempre feito muito na rua ou em outros lugares que não necessariamente só na sua casa. E a gente está precisando se adaptar a isso. Então esse cenário da pandemia vai estar aqui conosco por algum tempo ainda, ok? Mas antes da gente pular para dentro do tema, vamos aqui aos nossos informes paroquiais. E para iniciar os nossos informes paroquiais, a gente vai falar sobre a newsletter do Arquivo Hall. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, assine, tenha o link na nossa bio no Instagram e também no nosso site, que é o arquivohall.com.br. Na segunda-feira passada, agora, a gente disparou a nossa primeira newsletter, então quem está escutando esse episódio já está sabendo de alguns fatos e algumas curiosidades, algumas dicas que a gente mandou, porque a nossa newsletter ela é um pouco diferente. O que a gente apresenta lá? São assuntos que eu e o Hamilton vemos sobre fotografia, que nos interessam, que chamam a nossa atenção, coisas que nos ajudam a desenvolver o nosso trabalho ou que servem como curiosidade, projetos, enfim, uma miscelânea de coisas que são de interesse de quem é apaixonado pelo universo da fotografia, que a gente disponibiliza, faz uma curadoria ali e disponibiliza para vocês, porque é a nossa forma de conversar com os nossos ouvintes. Como se a gente estivesse tomando um café e batendo um papo e dizendo: você viu isso? Você viu aquilo? Dá uma sacada nessa entrevista. Assista a essa série que tem uma fotografia legal. Então, se inscrevam lá na nossa newsletter. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que, já que vocês estão passando um bom tempo em casa, e vocês já devem ter percebido que a casa tem que ter um ambiente legal, né? Um ambiente para você ficar um tempo, para você trabalhar, para você se descontrair, eu estou lá na minha loja, henrymileo.com.br, vendendo alguns prints de arquivos meus. São fotografias de rua, fotografias de paisagem, por um preço camarada. Então, quem quiser pensar aí numa decoração, botar uma foto na parede legal, entra lá, faz uma aquisição, eu mando pelo correio lá, é rapidinho, não tem o frete incluído, o valor é só da foto mesmo. E assim vocês podem ter uma foto que eu acho bacana para vocês pendurarem na parede, ok? E para finalizar, a gente gostaria de convidar vocês para a nossa primeira live no Instagram amanhã. Vai ser às 7 horas da noite, então não se esqueçam. Quinta-feira, dia 7, às 7 horas da noite, a gente vai sentar junto, bater um papo, tomar um café e conversar aí sobre o que vocês acham que também é importante nós discutirmos. É o que a gente sempre faz. Eu faço muito, eu e o Miléo, alguns outros amigos também, a gente senta, toma um café e fala sobre fotografia. E amanhã a gente vai fazer isso através da live no Instagram. Então aproveitem e sigam lá, @arquivo_hall e vamos bater esse papo. Bora pro tema, Miléo? Bora lá! Então antes, roda a vinheta. Então, pessoal, o assunto de hoje é basicamente um bate-papo. Anteriormente, eu e o Miléo, a gente estava discutindo sobre o que os fotógrafos têm feito de trabalhos bons e até de trabalhos pontuais ao longo da quarentena e da pandemia do coronavírus. Eu separei 2 fotógrafos com uns trabalhos mais pontuais, o Miléo separou alguns outros trabalhos também, e a ideia é que a gente possa aqui abordá-los e até mesmo como sugestão de profissionais para vocês seguirem aí aprimorando cada vez mais o olhar, o repertório fotográfico. Lembrando, Hamilton, que o link de todos esses trabalhos e esses Instagram desse pessoal que a gente vai falar aqui, a gente vai deixar na descrição desse episódio e na descrição do episódio lá no nosso site, o arquivohall.com.br. Para começar, Miléo, eu separei um fotógrafo aqui, o Ronaldo Schmidt, que ele é um fotógrafo da AFP, ele está residente em Buenos Aires, tá? Então, logo quando começou essa onda de quarentena e elevar muito o número de casos do coronavírus, ele fez um material muito bacana falando sobre o quanto a cidade estava vazia nesse período de quarentena. Então, ele fotografou Buenos Aires completamente vazia, as principais avenidas que são bem famosas, a 9 de Julho, por exemplo, que é uma avenida grande,
ele conseguiu fotografar ela assim, sem nenhuma pessoa. E foi até um trabalho que me inspirou quando essa quarentena veio aqui para Curitiba. Eu pensei em fotografar alguns pontos da cidade extremamente vazio e foi o trabalho dele que me deu uma inspirada aí para fazer esse pequeno ensaio meu aqui em Curitiba. Acho que é um fotógrafo bacana, ele que é um fotógrafo premiado mundialmente, então acho que vale bastante vocês entrarem aí no Instagram dele. Como o Miléo disse, o link do Instagram dele vai estar aqui na descrição do nosso episódio, então vale muito a pena vocês seguirem esse cara, porque ele tem feito um material bem bacana, bem interessante. Eu vi esse trabalho dele e para quem conhece Buenos Aires, quem já esteve por lá, imagina que é muito difícil você fotografar aquela cidade sem ninguém. A 9 de julho que o Hamilton citou e tem 6 pistas, você não consegue atravessar ela numa fechada de sinal só, é sempre muito movimentada, então vale a pena dar uma sacada nesse trabalho, porque de repente ele pode ser até uma ideia para um trabalho que você esteja fazendo aí na sua cidade. Outro fotojornalista que eu acho que também tem feito um material bem bacana na cobertura do coronavírus é a Marielle Eudes. Ela é uma francesa, ela mora em Paris e ela hoje atua como diretora de fotografia da AFP. Então já começa pelo simples fato dela ser uma diretora de fotografia da AFP, mas ela não fica na parte burocrática, ela sai também para fotografar. E ela fez um trabalho bem interessante da relação dos pacientes e médicos e pessoas próximas que estão tratando do coronavírus. Então é uma série de 10 fotos, se eu não me engano, é a última postagem dela no Instagram. Na minha visão, eu acho que é um dos materiais mais fortes que ela produziu desde o início da pandemia. A gente sabe que o coronavírus está em outro patamar lá na Europa, então ela pôde pegar isso bem antes que a gente, mas assim, eu acho que é um material que dá para seguir bem e quando fizer uma foto, pensar nesses fotógrafos para justamente não pensar apenas no registro, pensar em fotos também que impactam quem vai dar uma olhada no teu material. Acho que é uma fotógrafa boa para se seguir e dar uma olhada no que ela está fazendo de forma pontual para você até, como eu disse anteriormente, melhorar cada vez mais o seu repertório. Eu já vou indicar aqui 2 trabalhos que quem recebeu a newsletter do Arquivo Hall na segunda-feira passada agora já viu esses 2 trabalhos, provavelmente já viu porque a gente colocou isso na nossa primeira edição da newsletter, então vejam só o que vocês estão perdendo, já podiam estar sabendo do que a gente está falando. O primeiro trabalho é do Peter Turnley, que é um fotógrafo norte-americano. Ele é um fotojornalista que cobriu várias guerras, cobriu vários conflitos e vários temas de direitos humanos e de desigualdade social no mundo afora. Ele mora em Nova York, então ele começou a virar suas lentes para o quintal da sua casa para fazer um trabalho lá. Até numa entrevista que ele deu esse tempo atrás para a ABC7, ele falou que é a primeira guerra mundial que ele cobre, tratando a crise do coronavírus como um problema mundial, né? E ele começou a fazer 2 trabalhos paralelos. O primeiro trabalho que ele está fazendo se chama Human Face of COVID-19, New York Video. Ele sai com a Leicazinha dele, ele só usa uma lente, gosta muito de fazer fotografia de rua, então é o estilo dele. E ele tem feito retrato de pessoas que ele encontra na rua, que geralmente são as pessoas que ou estão indo no mercado ou indo numa farmácia, ou são dos profissionais considerados de serviços essenciais, como policiais, bombeiros, profissionais de saúde, entregadores, enfim. E ele fotografa essas pessoas, né? Também muitos moradores de rua, porque Nova York tem uma população considerável de moradores de rua. E ele transformou isso no retrato da pandemia, né? O retrato das pessoas é o retrato da pandemia lá em Nova York. Editou tudo isso num vídeo, por isso que se chama New York Video. E ficou muito bacana o trabalho. Vocês vão conferir aqui, a gente vai deixar o link do site deles para vocês darem uma olhada. E o segundo trabalho que ele está fazendo, que é um trabalho mais em si mesmado, digamos assim, é mais uma visão muito pessoal dele de como está sendo esse lockdown lá em Nova York, que se chama A New York Lockdown Visual Diary, que é um trabalho de caminhar, na verdade. Ele sai pelas ruas da cidade vazia, vai até os lugares onde teriam grandes concentrações de pessoas, como a Grand Central ou Central Park, por exemplo, e ele registra esse lugar com as poucas pessoas que ele encontra e com os lugares vazios. Uma das últimas postagens dele, inclusive, foi de um casamento que aconteceu no Central Park, que era só os 2 noivos e o padre. E eles até disseram, olha, não é o casamento que a gente queria, mas é o casamento que a gente precisava. Então ele faz um diário sobre isso, as fotos acompanham um texto, são como se fossem pequenas reportagens, de uma visão muito particular dele do que está sendo essa pandemia na cidade.
e está sendo considerado uma declaração de amor à cidade onde ele vive. Então é um material muito bonito, de um preto e branco muito bonito. Ele trabalha com um preto e branco bem contrastado sempre, mas não pesado. Eu gosto muito do trabalho do Peter, então a gente vai deixar aqui para vocês conferirem, deem uma olhada lá, porque vocês vão curtir. E quem recebeu a newsletter, inclusive, já deve ter visto. E o segundo trabalho que eu quero falar é de uma fotógrafa que se chama Bénédicte Desrous. Ela é francesa, mas vive no México. Eu conheço o trabalho e acompanho o trabalho dela há muito tempo. Um trabalho que ela fez, inclusive, que foi vencedor do Poy Latam em 2013, ela retratou as moradoras aposentadas em uma casa de repouso lá no México. Mas é uma casa de repouso que ela não é do Estado, ela foi criada por uma mulher, né, que era uma profissional do sexo, e ela só recebe profissionais do sexo aposentadas. Então, é um trabalho muito forte, muito bonito, um dos melhores trabalhos que eu vi na última década. Vale a pena conferir, dá uma sacada no site dela que tem esse material lá. Mas o que ela está fazendo hoje também é uma visão muito íntima do filho dela crescendo num mundo de pandemia. O trabalho se chama When I Grow Up e mostra justamente isso. O filho dela isolado de amigos, isolado da escola, só com ela, com o marido, na família muito pequena, no quintal brincando, subindo em árvore, tentando viver uma vida normal, mas isolado do resto do mundo. Então, também é um outro trabalho muito íntimo, muito em si mesmado, mas muito lindo. Ela tem postado isso principalmente no Twitter e no Instagram, e a gente vai deixar o link aqui para vocês conferirem, até para vocês perceberem como é possível você fazer um projeto dentro do seu ambiente, né? A gente sempre fica pensando, vou sair, vou fazer alguma coisa, fotografia a gente pode fazer lá fora, o que eu consigo fazer aqui dentro? Cara, se você abrir um pouco a sua cabeça, deixar a criatividade fluir um pouco, sair um pouco dentro daquela caixinha que a gente fica sempre preso, vocês começam a ter ideias de como retratar tudo isso, como se retratar, o que é uma coisa difícil, né, gente, se mostrar, mas é possível, como se retratar dentro de um período em que você não pode sair, ou que você está limitando as suas saídas, enfim. Então, deem uma sacada nesses dois trabalhos. Uma das fotos que me marcou bastante da Bénédicte é uma foto que ela fez do filho dela, inclusive dentro de uma caixinha, sozinho com seus brinquedos, mostrando assim, ele tá sozinho e tá sobrevivendo no meio desse caos aí que tá solitário sem a presença de outras crianças para poder brincar. Acho que o trabalho dela é um trabalho assim extremamente documental. Ela tá fazendo um documental bonito, perfeito sobre o crescimento do filho dele. Acho que realmente foi um trabalho que foi uma boa escolha do Miléo. Acho que valeu a pena aí a gente citar e vale a pena vocês conferirem. São imagens fortes. E o Miléo falou uma coisa que é bem interessante, que vale até repetir, é que é muito fácil você sair para fotografar e fazer fotos boas, fazer projetos bacanas. Acho que o mais difícil é você pensar em fazer um projeto sem sair de casa. Você encontrar uma criatividade, uma solução ou algo que você quer fotografar dentro do seu próprio limite, né? Isso é importantíssimo. Mas não é difícil, Miléo. Recentemente eu fiz um trabalho que, no meu ponto de vista, gostei bastante do resultado, achei interessante, consegui levantar uma abordagem diferenciada do coronavírus, tá? Mas eu fiz esse trabalho sem sair de casa, foi uma espécie de um projeto meio que curto a médio prazo, eu demorei em torno de 2 a 3 semanas para produzir todas as fotos, que são fotos dos idosos, do isolamento dos idosos em suas casas. Então eu fiz tudo da janela da minha casa, eu não saí em momento nenhum do meu apartamento para fazer essas fotos. Então, eu acho que vale você sentar mesmo, pensar e querer sair da sua zona de conforto e pensar um pouco fora da caixinha para você trabalhar fotos mais documentais e projetos interessantes sem sair de casa. Acho que vale muito a pena. É isso aí, sair da nota de descanso, pessoal. E a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Assinem lá a nossa newsletter no arquivohall.com.br ou no link que tem na bio do nosso Instagram, que é @arquivo_hall. Sigam-nos também no Twitter, @arquivohall. Se liguem na live que vai acontecer amanhã, dia 7 às 7, lá no Instagram do Arquivo Hall. A gente vai ficando por aqui. Fiquem bem, lavem as mãos, tomem cuidado, cuidem dos seus. Até a próxima. Tchau.